Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos na palavra do Senhor. E eu te convido nesse momento, com temor e com alegria no coração, de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versículos 37 até o versículo de número 43. João 7, de 37 ao 43. A Sagrada Escritura nos diz da seguinte maneira: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Até o 44 aqui. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós bendizemos o Teu nome quando mais uma vez nós podemos estar juntos diante do Teu Espírito para que a Sua palavra seja ministrada. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias sobre nós, pelo Seu amor que se renova dia após dia. E agora, ó Deus, peço ao Senhor que a Tua palavra seja clara diante dos Teus filhos, que o Teu nome seja exaltado entre nós e que através do Seu Espírito nossas vidas sejam edificadas pelo Senhor. Bendito seja o Teu nome quando mais uma vez rogamos ao Senhor pela ação do Teu Espírito em nós e através de nós. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós Te bendizemos, Pai, porque a Sua bondade tem tomado conta de nós. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor. Essa é a minha oração no poder que há no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um trecho em que Jesus estava na festa dos tabernáculos. Essa festa ela era feita no 17º dia do 7º mês, para celebrar a conclusão da colheita da safra de outono. E o povo de Israel, então, nesse tempo dessa festa, era ordenado a montar e viver em tendas feitas de palmeiras e de salgueiros. Durante a festa, eles comemoravam o período da peregrinação no deserto, quando esse mesmo povo de Israel fazia menção aos seus antepassados e moravam em abrigos temporários, então. E aqui, então, eles estavam diante de um quadro dessa festa e Jesus se levanta no último dia da festa. O dia mais importante, o dia em que Jesus se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus estava dizendo. Um pouquinho antes dele dizer isso, Jesus estava trazendo ensinamentos que incomodavam um pouco os judeus, porque ele estava dizendo assim: olha, daqui a pouco vocês vão me procurar e não vão me achar. E para onde eu estou indo, vocês também não podem ir. Percebam que Jesus havia acabado de
dizer para aqueles judeus que estava voltando para aquele que o enviou. Então, o próprio Jesus estava dizendo para aquele povo que estava voltando para o Pai. Obviamente que eles não entenderam nada. Então, esses judeus não entendiam o que ele estava dizendo, porque Jesus estava pensando de forma espiritual. Jesus estava pensando de forma a cumprir o reino de Deus. E aqueles judeus, aqueles homens estavam pensando naturalmente, de uma maneira terrena e momentânea, circunstancial. Conforme os irmãos podem perceber no versículo de número 35 e 36, vai dizer assim: então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele quis dizer? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Percebam que aqueles judeus que estavam ali na cena com Jesus não entenderam, o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando. Jesus estava trazendo verdades do reino, verdades de Deus. E aqueles homens, como não tinham a mente de Deus, não tinham o Espírito de Deus em si, não poderiam acreditar ou entender o que Jesus estava falando. O fato é que Jesus se levanta no último dia da festa em voz alta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele segue ainda mais e diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando eu me reporto para Isaías, no capítulo 58, versículo de número 11, Isaías que profetizou em torno de 700 anos antes de Cristo, falando desse povo que haveria de ser restaurado e da fidelidade que eles deveriam ter diante de Deus, a palavra diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Olha aqui a promessa do Senhor. Porque o Senhor vai dizer que vai dar o quê? De comer até em lugares áridos. Olha o sustento que Deus dá. E agora aqui na cena com Jesus, eles estavam na festa dos tabernáculos, comemorando o quê? A conclusão da safra de outono. Percebam ao longo dos séculos a fidelidade de Deus diante do seu povo, diante daqueles que creem em seu nome. Obviamente que não foi à toa que Jesus se levanta no sétimo dia, o dia mais importante, onde eles faziam a convocação santa no primeiro e no último dia, no oitavo dia. Então, o que acontece é que Jesus, cumprindo aqui as Escrituras, traz à memória aquele povo a própria fidelidade de Deus. Mas o sustento momentâneo, terreno, físico, corpóreo, aqui agora é substituído por algo essencial que Jesus vem trazer. Algo que todo homem necessita. Porque ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Percebam que é algo essencial para a vida. A água essencial para a vida. Então, quando ele diz essas coisas, ele estava fazendo referência ao Espírito que haveria de vir e, portanto, estava dizendo: aquele que crer em Jesus será habitação do Espírito. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo. Isso ele disse a respeito do Espírito, está aí no versículo 39, a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado.
porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então Jesus ainda estava no corpo, Jesus vivia ali materialmente, terrenamente falando, né? E ele estava fazendo menção ao Espírito que haveria de habitar naqueles que viessem a crer em o seu nome. Todo aquele que crer em Jesus será a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus cumpre a Escritura. Vamos deixar isso bem claro. Depois, ele traz a verdade de que aquele que crê será a habitação do Espírito. Então, Jesus estava indo para o Pai, mas enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito teria uma nova morada, a morada em nós. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui, essa morada em nós, a habitação do próprio Deus em nós. Se num determinado tempo houve a habitação de Deus na arca, representava a presença, agora, com a ida de Jesus e a vinda do Espírito, o próprio Deus habita em nós. Então vamos perceber aqui, vamos entender algo aqui. Quando Jesus cumpre a Escritura, ele cumpre os planos de Deus e garante a habitação do Espírito naqueles que vierem a crer no seu nome. É isso aí. Jesus, cumprindo as Escrituras, está garantindo para aqueles que creem no seu nome a habitação do Espírito em nós. E aí, ele diz assim, quem tem o Espírito, do seu interior fluirá rios de água viva. Como eu já havia dito, a água ela é um elemento básico para a manutenção da vida. É, isso mesmo. O nosso corpo não vive sem água. As células necessitam de água. Nós temos sede. É uma fisiologia já toda perfeita e programada por Deus para que a gente tenha esse elemento primordial para a manutenção da vida. Então, o nosso corpo precisa de água. No entanto, Jesus falava de questões espirituais. Ele começou falando, estou indo e lugar que eu vou vocês não podem estar. Os judeus não entenderam. Mas aonde que ele está? Onde que ele vai? Por que nós podemos ir? Será que ele está indo para ensinar o povo grego? O que ele está pensando? Agora, Jesus continua falando de questões espirituais. E o que então eu quero aplicar essa água na nossa vida? Se Jesus falava de questões espirituais e eles não entendiam, aqui Jesus continua a dizer de questões espirituais, porque ele diz assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não estava falando da água do corpo. Jesus estava falando de uma necessidade básica. Então, se a linguagem de Cristo é uma linguagem espiritual, ele está aqui dizendo que a água é básica para a nossa vida espiritual. E não a água, o H2O, as moléculas, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas ele se exemplifica na Escritura dizendo, eu sou aquele que pode te dar vida. Porque ele diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quando Jesus estava se encontrando com aquela mulher no poço, ele disse, da água que eu tenho, se você beber, da água que eu te der, se você beber, você nunca mais terá sede. É a água da vida. É a água que somente Jesus pode dar. E ele diz assim, olha, se você tem sede, vem a mim e beba. E se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquilo que você tinha necessidade antes, que era água, quando você crê em Jesus, você passa a jorrar como uma fonte inesgotável. Você passa a ter abundância, porque Cristo promove isso, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós.
habita naqueles que creem. Então, que coisa maravilhosa é quando nós temos a presença de Jesus, quando nós temos a habitação do Espírito em nós. Que coisa linda quando há uma plantação com muita água, quando há uma árvore plantada junto às águas. A Bíblia fala sobre isso. A vida, as folhas ficam verdes, ela é saudável, é a manutenção da vida. Que coisa maravilhosa é quando nós estamos próximos a pessoas que têm o Espírito Santo. Porque sempre tem uma palavra vinda de Deus, sempre tem um abraço carinhoso, sempre tem algo de bom para nos acrescentar, uma palavra consoladora, uma oração. E a própria testificação do Espírito que ela tem e também nós temos, porque nós sentimos a presença do próprio Deus. Portanto, esse rio de água viva, ele é promovido pelo próprio Jesus. Ele é aquele que jorra como uma fonte inesgotável. Ele é aquele que pode nos dar o que é essencial para a vida. Se a água física, as duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, essa que nós bebemos, faz a manutenção do nosso corpo para a vida. A água que Jesus nos dá faz a manutenção do nosso espírito para a vida eterna. Portanto, Jesus é o elemento essencial da vida. Jesus é aquele que jamais pode faltar, porque se ele não estiver, se nós não crermos no seu nome, nós não teremos vida. Porque somente através de Jesus nós somos salvos para a vida eterna. Portanto, ele é a água da vida. E quando nós temos a habitação do Espírito, essa água passa a jorrar de nós, para que chegue, alcance, tire a sede de outras pessoas sedentas também. Portanto, quando Jesus cumpre a sua missão, ele traz um novo ensino. Percebam bem que Jesus estava falando essas coisas no meio de um povo judeu, no meio de um povo legalista, que queria prender Jesus, porque Jesus estava trazendo, na visão deles, uma heresia, um ensinamento falso, que não era condizente com as Escrituras. Portanto, percebam que Jesus embasa os seus ensinamentos e a sua prática de vida nas Escrituras e confronta fariseus e escribas e os mestres da lei, que não tinham o entendimento e a sensibilidade vinda do Espírito para entender as verdades espirituais que o próprio Cristo estava ali trazendo. Então, eu aprendo aqui também com esse texto que quando Jesus cumpre a sua missão e traz um novo ensino, o povo começa a se dividir. Porque no versículo 40 diz assim: quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: esse verdadeiramente é profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Mas outros não criam. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Jesus, quando estava naquele tempo vivo, em carne e osso, trouxe divisão às pessoas. Da mesma forma hoje. Uns acreditam à semelhança daqueles que achavam que ele era o Cristo. Outros creem parcialmente, que dizem assim: não, esse homem é um profeta. E reconhece nele algum tipo de autoridade. E há o grupo daqueles que não creem. Acaso hoje
é diferente. Há aqueles que creem, há aqueles que acham que Jesus foi um cara bacana, mais um profeta, o melhor dos profetas, o que trouxe mais ensinamentos. Mas há aqueles que não acreditam nem mesmo que Jesus veio a essa terra. Não acreditam que ele é o Filho de Deus. Talvez não acreditem nem mesmo que existe Deus. O fato é que quando a mensagem do Evangelho é trazida, quando os ensinamentos de Jesus são trazidos, a reação das pessoas são diferentes. E há divisão no meio do povo ainda hoje. Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. O fato é que a verdade da Escritura, a verdade espiritual pode dividir as pessoas. Divide as pessoas naqueles que creem e naqueles que não creem. Divide as pessoas naqueles que têm o coração sensível à voz de Deus e os que não têm. Divide as pessoas nos que são salvos e nos perdidos, os que não são salvos. Em qual grupo você está? É exatamente essa a pergunta. Em qual grupo você está? Nos que creem ou nos que não creem? Agora é sabido, querido, que o grupo daqueles que não creem tem uma quantidade muito grande de pessoas, maior do que os que creem. Agora pense aí na quantidade de pessoas que estão do lado de fora dos grupos que creem. Muito possivelmente você conhece pessoas, talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua família, no seu trabalho, seus vizinhos, colegas de escola, pessoas que não creem, que zombam do nome do Senhor, mas que passarão pelo juízo de Deus da mesma maneira. E uma pergunta-chave é: o que nós podemos fazer? O que cada um de nós tem feito diante disso? O que cada um de nós tem feito diante disso? Ontem eu estava meditando aqui na palavra e o meu telefone tocou. Um número desconhecido. Eu atendi o telefone, pensei, pode ser alguma necessidade, alguém que deseja falar comigo. Atendi o telefone e a pessoa disse para mim assim: você pode me ouvir um pouquinho? Perfeitamente. Posso, nesse momento de crise, de tantas dificuldades, te dar uma palavra de incentivo? Eu falei, perfeitamente. Eu quero ler para você, e foi ler o trecho que está no livro de Isaías, no versículo de número 41. Isaías, de número 41. Deixa eu ver se eu acho se é esse mesmo texto, versículo 10. E disse assim no telefone comigo: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Guardadas as devidas proporções, aí eu perguntei, de onde você é? E essa pessoa estava me ligando de Barbacena. Falei assim, como você escolheu esse número?
E ela disse, nós vamos tentando. Do 01, 02 e todos que vão dando falha, a gente vai prosseguindo até esse número. Queridos irmãos, vocês têm o meu contato, vocês sabem o número do meu telefone. Olha quantas tentativas já haviam sido feitas só no momento de pandemia. Vocês sabem que o meu número está acima da casa dos 6.000. E eu perguntei a ela, então, se ela era evangélica e etc. E ela me falou o que ela era. E ela disse, nós não estamos podendo ir às casas, como é de costume nosso. Então, estamos fazendo o trabalho pelo telefone. Então eu estava refletindo na Escritura e disse para ela, posso então dividir um texto da Escritura com você? E deixei para ela também o texto que eu estava refletindo na Palavra de Deus, que foi a oportunidade que Deus me deu de trazer a ela também, de retribuir nesse sentido o que a Escritura diz. Bem, e disse que Jesus ilumine os seus caminhos. São oportunidades que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa porta. Eu tenho certeza que cada um de nós tem muitas oportunidades todos os dias de fazer a mesma coisa, que nós podemos nos utilizar de criatividade para fazer algo diferente. Eu não tenho criatividade nenhuma. Peça que o Espírito Santo pode te trazer uma. Dentro dessa criatividade pode haver muitos frutos. Fato é que Jesus está à porta todos os dias para nos trazer verdades do seu reino. E hoje nós aprendemos então que Jesus cumpriu totalmente as Escrituras, e porque ele cumpriu as Escrituras, o Espírito Santo então, naqueles que creem no seu nome, faz morada, então nós nos tornamos a habitação do Espírito de Deus, e quando nós aprendemos dessa palavra, mesmo que isso traga uma certa estranheza ao nosso coração, a verdade espiritual pode dividir as pessoas nos grupos daqueles que creem ou creem parcialmente com aqueles que não creem. E o nosso desafio como aplicação de hoje é que nós façamos algo a mais do que a gente já por acaso possa fazer ou já tenhamos feito, mas façamos algo para trazer o reino a outras pessoas. Pense nisso e veja o que você pode fazer. Talvez Deus esteja nos incomodando nos tempos de crise para que a igreja mude a sua maneira de pensar e retome algumas práticas do passado que fizeram com que o Evangelho de Jesus Cristo, através dos missionários americanos na nossa denominação, viesse a fazer uma obra maravilhosa. Nós somos hoje, só no estado de Minas Gerais, em torno um pouco mais de 1.000 igrejas batistas. Só em Minas Gerais. Mas ainda há mais de 300 municípios que nós ainda não alcançamos. Portanto, agora, não somente pensando em denominação, mas pensando naqueles que devem ser alcançados, próximos a nós, como servos do Senhor. Que o Senhor, então, nos capacite, nos incomode e que você reflita, pelo menos até na quarta-feira, a respeito dessa obra maravilhosa de Jesus e o nosso posicionamento diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós e que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Jesus, com muitas oportunidades para testificar do nome dele. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, entendendo que todas essas coisas só foram possíveis porque Jesus se levantou. Porque Jesus disse,
eu sou a água da vida, e quem crer em mim e beber de mim jamais terá sede. Ó Pai, queremos que do nosso interior fluam rios de água viva e que possamos também, ó Pai, nutrir a sede daqueles que estão sedentos pela Tua presença. Nós agradecemos, ó Deus, pela vinda de Jesus no nosso meio. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e colocamos o nosso viver diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos a diferença no nosso tempo. Essa é a minha oração, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, que você possa ter essa verdadeira consciência do amor de Jesus pela sua vida e por todos aqueles ainda que haverão de crer no poder que há no nome dele. Amém.